Questão número 20, uma questão de conjuntos. Olha aqui, normalmente são fáceis essas questões, né? Só que você tem que ter estudado conjuntos, senão você não resolve. Os conjuntos de números naturais, inteiros e racionais, conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros e conjunto dos racionais. Tá, o que tem esses conjuntos? Foram denominados A, B e C, não necessariamente nessa ordem. Tá, então alguém aqui é o conjunto A, alguém é o conjunto B e alguém é o conjunto C. Em um grupo de 19 números reais, puxa vida, aqui já está falando de um quarto conjunto, o conjunto dos reais. Sabe-se que 4 são irracionais, 7 pertencem a C, 10 pertencem a A. Quantos desses números pertencem exclusivamente ao conjunto B? Então a gente não sabe quem são esses conjuntos A, B e C, né? Bom, como é que a gente pode resolver isso? Primeira coisa, vamos desenhar a relação entre esses conjuntos. A gente sabe que o maior conjunto de todos é o conjunto dos reais. Conjunto dos reais. Esse conjunto dos reais, por sua vez, ele é dividido em duas partes. Quais são essas partes? O conjunto Q, dos racionais, e o conjunto I, dos irracionais. Bom, agora olha para o conjunto dos racionais. Dentro do conjunto dos racionais, nós temos os inteiros. E dentro dos inteiros, nós temos o conjunto dos naturais. Então, essa é a relação que existe entre os conjuntos. O conjunto dos reais é o maior de todos. Ele se divide em racionais e irracionais. Dentro dos racionais você tem os inteiros e dentro dos inteiros você tem os naturais. Esse é o conceito sobre conjuntos que você tinha que ter para resolver essa questão. Bom, ele falou o seguinte, você tem 19 números reais, 19 números. 19 números. Então eles estão em qualquer lugar dessas áreas aqui, né? Tá. Então, num grupo de 19 números reais, sabe-se que 4 são irracionais. Espera aí, 4 são irracionais? Então, 4 estão aqui. 4 estão aqui. E é claro que o restante vai ter que estar aqui em algum lugar, né? Então, já que você tem 19 números reais, já descobri que 4 são irracionais, então o restante, que vão ser 15, 15 são os racionais, né? Pertencem ao conjunto Q. Tá, então tem 15 números aqui dentro. 7 pertencem ao conjunto C e 10 pertencem a A. Já que 15 números pertencem aos racionais, ele falou que 7 estão em C e 10 estão em A. Quais são os conjuntos que a gente tem aqui nessa jogada? Nós temos naturais, inteiros e racionais. São esses 3 conjuntos aí. Eu já sei que o conjunto Q tem 15 elementos. E é claro que o A e o C tem que ser caras diferentes. O A e o C não podem ser Q. O A e o C que ele está falando devem ser esse e esse. Quer dizer, alguém aqui é A e alguém aqui é C, ou vice-versa. Então é claro que o conjunto dos racionais, qual dos 3 ele é? A, B ou C? É claro que o conjunto dos racionais tem que ser o B. É, porque você tem 3 conjuntos, A, B e C. Um deles é dos naturais, outro é dos inteiros e outro é dos racionais. Se ele falou 7 estão no C e 10 estão no A, então nenhum desses pode ser o Q, né? O Q tem 15. Então, já que eu tenho essa informação, eu descobri que o conjunto B é o conjunto dos racionais. Então, você é o conjunto B. Agora, e os conjuntos A e C são esses dois aqui. Quem seria o A e quem seria o C, hein? Quem é que tem mais elementos? Naturais ou inteiros? Poxa, o Z é o inteiro, ele tem que ter mais elementos do que os naturais, né?
Eles são A e C. Um tem 7, outro tem 10. Então isso tem que ser assim. Esse aqui tem que ter 7 elementos e esse aqui tem que ter 10. Por que que não é o contrário? Porque se fosse ao contrário, você teria uma inconsistência. Imagina você falar assim, ah, eu tenho aqui 10 números naturais, mas só 7 que são inteiros. Isso é uma maluquice. Porque todo número natural é inteiro também. Então você não pode ter, por exemplo, 10 naturais, sendo que desses 10 naturais, 7 são inteiros. Isso não é possível. Porque todo natural é inteiro também. Então você não pode ter uma situação dessa. Tem que ser isso aqui. Ou seja, a gente descobre desse jeito que esse aqui é o conjunto C e esse aqui é o conjunto A. Essa é a ordem. Então essa aqui é a ordem. O conjunto A é o conjunto dos inteiros, o conjunto B é o conjunto dos racionais e o C é o conjunto dos naturais. Então a gente teria isso aqui, ó. 7 números são naturais. Então seria isso aqui, ó. 7. Agora você tem 10 inteiros. 10 são inteiros. Quer dizer que desses números, os inteiros têm 10 elementos. Quer dizer, tem esses 7 aqui e tem mais 3 para completar 10. Como ele falou que 15 são os racionais, você vai ter quantos aqui nessa área de fora? Aqui você já tem 10, né? Então você vai ter mais 5 aqui. Então fica desse jeito aqui. O conjunto dos naturais é o conjunto C. O conjunto dos inteiros é o conjunto A. E o conjunto dos racionais é o conjunto B. Com essa distribuição aqui. Então o conjunto Z é isso tudo. Você vai ter 15 elementos. Esses 5 mais esses outros que estão aqui dentro. O conjunto Z é isso tudo aqui. Você vai ter aqui esses 7 mais 3, 10. E o conjunto dos naturais só tem 7. Então essa é a disposição da distribuição desses números aí. Olha a pergunta que o problema está fazendo. Quantos desses números pertencem exclusivamente ao conjunto B? Exclusivamente ao conjunto B quer dizer exclusivamente ao conjunto dos racionais. Olha aqui, conjunto dos racionais. Quem são os caras que estão exclusivamente no conjunto dos racionais? São esses aqui. Porque eles estão nos racionais, mas não estão no conjunto Z nem no conjunto N. São esses aqui de fora. Então são 5 números. Então tá aqui 5 números, resposta correta. Letra B de bravo.